Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Vamos ver o capítulo 6. Dos versículos 1 ao 7. Atos 6, dos versos 1 ao 7. Vamos colocar de pé mais uma vez, o sangue não talhar, porque vamos estar sempre exercitando aquela coisa. Vamos fazer o seguinte, né? Então eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, nós carecemos nesse momento da iluminação do Teu Santo Espírito, para que venhamos a compreender a Tua palavra e sermos edificados e vivermos por ela. Tudo para o louvor da Tua glória. Em Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar. Estava vindo para cá, minha mãe falou, nunca mais vi Fábio. Aí Fábio chegou aqui com Ciane, né? Olha só, Fábio, tá vendo? Muito bom, gente. Queridos, estamos aí nesta nossa jornada pelo livro de Atos, e nós chegamos agora em Atos 6, que mostra mais um ataque do nosso inimigo contra a igreja. O primeiro ataque foi um ataque na área da perseguição, quando o inimigo insultou ou estimulou a liderança, o sinédrio, para prender inicialmente Pedro e João, depois prenderam os apóstolos, numa nítida perseguição aos cristãos. Essa foi a primeira tentativa. Na segunda tentativa, o inimigo tentou estimular a dissimulação, a hipocrisia, o amor a Mamon, por meio de Ananias e Safira. A ideia era causar, esse sentimento na igreja. E o terceiro ataque agora foi um ataque administrativo. Um problema de gestão dentro da igreja foi também usado pelo inimigo para causar o que seria a primeira divisão da igreja cristã. Por pouco, nós não tivemos a igreja cristã hebraica e a igreja cristã helenista. Por pouco. Porque, meus irmãos, pense comigo, como que a gente olha para a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, qual é a imagem que nos vem à mente? Talvez a gente possa examinar e pensar a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, como uma igreja unida no sentido de estar em um local só,
todo mundo ali tranquilo, as lideranças funcionando, os ministérios funcionando, ministério de música, ministério de ação social, ministério, de maturidade, ministério de juventude, e a gente pensa aquela igreja, aquela church de Jerusalém. Não era nada disso, meus irmãos. Pense o seguinte, no início da igreja eram 120 pessoas. Depois Pedro, no seu sermão, 3.000 pessoas se convertem. Logo depois passa para 5.000. Aqui em Atos 6, segundo os historiadores, o número de membros da igreja de Jerusalém já passava de 7.000 pessoas. Onde eles se reuniam? Eles se reuniam no alpendre do templo, chamado Pórtico de Salomão, que não cabia todo esse povo. E, além disso, não era um lugar bom de se reunir, porque era na lateral do templo. Eu lembro que agora nós fomos para São Miguel do Aleixo, a nossa congregação, e conversando no impacto evangelístico que tivemos, alguns irmãos foram, e conversando com o Sérgio, nós queríamos fazer um culto ao ar livre. Um culto ao ar livre. E tínhamos que levar som, instrumento, aquela coisa. Eu digo, Sérgio, qual o melhor local para a gente levar os instrumentos, fazer um culto ao ar livre? Ele, olha, tem a praça. A praça é o melhor local, que tem um ponto de energia, só tem um problema, fica de frente à igreja católica. Aí não rola, não dá certo, é confusão, não é o propósito, né? Então, é semelhante ao que eles vivenciavam na igreja de Jerusalém. Era reunir-se uma igreja na parede do templo, Jorginho. Então, com os sacerdotes ali olhando, a liderança do sinédrio observando, invejando, porque o número crescia, os apóstolos faziam sinais e maravilhas, havia amor, havia união, todos estavam reunidos, tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles, porque as pessoas chegavam e entregavam os seus recursos. Então a igreja, meus irmãos, como era a prática da igreja? Eram 7.000 pessoas espalhadas por Jerusalém, se reunindo nas casas e no templo. Só que no templo ainda era seguindo o rito judaico. E quando conseguia, Pedro e ali os apóstolos conseguiam ensinar, como eu disse, no Pórtico de Salomão, mas eles iam para o templo para celebrações ainda judaicas. Então, era um grupo pulverizado, um grupo que estava espalhado por Jerusalém. E aí o que aconteceu? Lembre-se que em Pentecostes, o povo começou a crer. Então nós tínhamos na igreja de Jerusalém 2 tipos de crente. Na verdade, substancialmente a igreja de Jerusalém era eminentemente de judeus. Eram os judeus que faziam parte da igreja cristã de Jerusalém, mas eram judeus de 2 tipos. Haviam os judeus que eram da região da Judéia, e que eram, por assim dizer, o judeu raiz, porque ele era judeu, falava aramaico, que era a língua do povo daquela época, e aí isso, falando aramaico, já é consequência do cativeiro babilônico, porque o aramaico era a língua da Babilônia. Então o judeu raiz da Judéia falava aramaico. O hebraico era usado nas sinagogas, liturgicamente, mas era o aramaico a língua do povo. E tinha os judeus que vieram da dispersão para a Páscoa, que foi quando teve o dia de Pentecostes. Esses judeus da dispersão eram chamados de judeus helenistas, porque eram judeus, filho de judeu, neto de judeu, era judeu, raça, mas eles não falavam aramaico. Eles não tinham aí o jeito judeu de ser. Eles tinham adquirido uma cultura helenística, grega, ainda que eles não falassem, todos falassem grego, mas eles tinham a cultura grega, o jeito grego de pensar, o jeito grego de agir. Então eram 2 tipos de judeus, judeus que falavam aramaico e que moravam na Judéia, e judeus que eram da dispersão, que moravam em todas as regiões do Império Romano e que não falavam o aramaico. Então esse povo chegou em Jerusalém no dia da Páscoa para adorar, se converteram e muitos ficaram. Então nós tínhamos na igreja pessoas que nem conseguiam se comunicar direito por conta da língua. E aí surgiu uma situação inusitada.
Lembre-se que, lá em Atos 2 diz que não havia necessitados entre eles, porque os irmãos que tinham posses, indo, depositavam aos pés dos apóstolos. Os 12 apóstolos agora tinham que administrar uma grande igreja de mais de 7.000 pessoas. Além de pregar o evangelho, tinham que agora administrar diversas situações, inclusive administrar as questões materiais. Esse povo todo, meus irmãos, mais de 7.000, eram pessoas simples. Nem voltaram para casa. Por que não voltaram para casa? Porque a semelhança da parábola de Jesus, quando ele disse, olha, um homem havia caminhando por um terreno e encontrou uma pérola de grande valor. Ele pegou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Quando alguém encontra Cristo, esse é o seu maior tesouro. Então eles vieram para adorar e encontraram-se com Jesus. E perceberam que agora a vida deles pertencia a Jesus. E muitos não retornaram mais para suas cidades, ficaram aglomerados ali em Jerusalém, na região metropolitana de Jerusalém, e não haviam poucas viúvas. Haviam muitas viúvas, entre eles, pessoas necessitadas, e que carecia do apoio da igreja cristã de Jerusalém. Então eles começaram, os apóstolos recebiam aos seus pés os donativos, que podia ser em dinheiro ou em espécie, e eles começaram a se sobrecarregar. E então surgiu uma situação inusitada. Qual foi? Estava havendo uma diferença entre a cesta básica que era dada para as viúvas dos judeus de fala grega em relação às viúvas dos judeus de fala aramaica. Não sabemos ao certo se isso era proposital. Talvez fosse, na verdade, uma questão de administração. Não estavam sabendo administrar bem. Como eles falavam o aramaico, era mais fácil conversar com as viúvas do aramaico, era mais fácil saber as necessidades das viúvas dos judeus, do que os que falavam grego. Talvez possa ser uma questão de administração, talvez os dois. Talvez havia uma questão também de preferência pelas as viúvas da Judéia, não sabemos ao certo, mas sabemos que houve essa confusão. E então, meus irmãos, a confusão foi tal que surgiu essa grande murmuração e os apóstolos tiveram então que tomar uma atitude sábia. E nisso a gente começa a aprender, que a gente tem falado aqui sobre a igreja de Jerusalém como modelo de igreja. E nós temos falado aqui sobre a igreja de Jerusalém como modelo de uma igreja saudável. E mas a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que uma igreja saudável, ela não é isenta de problemas. Olha o verso 1, vamos revisar o verso 1. Então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixaram-se. Outras versões falam murmuraram. O objeto da murmuração, as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Meus irmãos, a pobreza era muita naquela época. E não era uma cesta básica semanal, não era uma cesta básica mensal, era uma cesta básica diária. E por que diária? Porque não dava já para passar o mês, porque era um dia de cada vez, meu irmão. Está entendendo? Se eles pudessem, eles davam já, fazer, olha, traga o carrinho, e você vai fazer uma compra de mês aqui, já sai com o carrinho pronto. Mas não tinha condições, era baixa cada dia o seu mal, como diz Jesus, né? Então, cada dia era recebendo donativos e entregando, recebendo e entregando. Então, era uma situação diária que tinha que ser administrada. Então, meus irmãos, a gente percebe que uma igreja santa, una, comunhão. Nós já vimos aqui em Atos as marcas de uma igreja saudável. Eles tinham comunhão, eles tinham a doutrina, eles tinham liderança forte, mas apareceu um problema. Meus irmãos, precisamos ficar atentos que igrejas saudáveis não são isentas de problemas. Problemas podem surgir do nada, do simples, de uma coisa intensa, de uma coisa mais simples, mas precisamos estar atentos a esses problemas, porque se um problema como esse quase dividiu a igreja de Jerusalém, quanto mais a PIBAF. Essa igreja, meus irmãos, já passou por 3 divisões no passado. Essa igreja sabe
o que é divisão. Os irmãos que estão aqui não passaram. Talvez alguns irmãos que já conhecem, já viveram lá atrás, né? A Vânia, a irmã Ana Luzia, que era a juventude, os adolescentes aí da época, os adolescentes, as crianças da época, né? A irmã Eunice, né? Talvez a irmã Meire. Tem a turma mais recente, né? Que a irmã Marilene, Salles, isso é ontem. E ainda assim tiveram que passar por adversidades. Então, meus irmãos, isso faz um alerta para nós. Nós podemos estar bem, nós podemos estar andando bem, nós podemos estar tendo comunhão, nós podemos ver os ministérios da igreja acontecendo, mas tudo isso não nos isenta de passarmos por alguma ou algumas adversidades. Então, igrejas saudáveis são igrejas que seguem aquilo que Paulo falou. Aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Do nada pode surgir uma murmuração, pode surgir um problema real, mas que se não for trabalhado com sabedoria, como foi feito pelos apóstolos, a gente pode, meus irmãos, trazer problemas sérios. E observe que esse problema veio do crescimento da igreja de Jerusalém. Meus irmãos, o crescimento da igreja, ele traz desafios, ele traz, junto com o crescimento, coisas boas, óbvio, mas também traz alguns desafios. A igreja precisa estar atenta às necessidades que vão surgindo com o crescimento da igreja, ouvir as pessoas. Todo problema é real. Não podemos achar que um problema é banal. Os apóstolos podiam dizer: que é isso? Um problema de cesta básica? Resolve vocês aí. Não, isso aí é simples de resolver. Nós temos aqui pregar a Cristo, nós temos aqui avançar, temos que ir para o Império Romano, temos que passar. Epa. Isso tudo é importante, claro, é a missão da igreja. Mas se estão murmurando, se estão reclamando, a liderança precisa ouvir o que está acontecendo. Qual é a situação? Olha, está acontecendo isso, a gente está sem cuscuz, só está vindo a macaxeira, aquela que é um estalo gigante. A gente cozinha, pastor, mas não tem jeito. Não tem manteiga que derreta naquela macaxeira. Quer dizer, eu fui visitar a irmã Maria, chegou lá, a macaxeira derretia. Quer dizer, por que Maria consegue ter uma macaxeira gostosa, bonita, e para a gente é só essa daqui? A macaxeira que o diabo plantou, né? Não é o pão que amassou, não, é que plantou aí. Então, não está certo isso. Aí, olha, minha irmã, é verdade, a sua queixa é real. Nós vamos resolver isso. Pouco tempo atrás, a gente teve uma situação similar com cesta básica, ou com cesta do amor. A gente pensou em fazer a cesta do amor, inclusive, lembrando, existe uma cesta, não é essa, irmã Lene, ali? Tem uma cesta ali. Se você quiser trazer uma doação, um alimento, você traz, assim que você chegar, você vai ali à esquerda e tem uma cesta, onde você vai depositar o seu alimento. Mas a gente estava conversando uma vez, e a cesta? A cesta é grande, é pequena, é colorida, é não sei o quê. Quando veio a confusão, disse: epa! Meus irmãos, a gente é humano, a gente pode criar confusão até com as coisas boas. Discutindo coisas boas, a gente pode criar confusão. Porque nós somos humanos. Mas, meus irmãos, uma segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, é que uma igreja saudável, além de não ser isenta de problemas, uma igreja saudável, atenção, ela é multiministerial. Multiministerial. Os apóstolos perceberam que eles não davam conta sozinhos. Pedro podia dizer: minha sombra cura, eu não estou nem aí para esse problema. Não é assim. Olha o verso 2. Por isso, o verso 2, fizeram uma reunião do conselho. Os 12 reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas.
Primeira consideração. Pode deixar no texto mesmo, deixa ele aí. Não existe ministério superior ou inferior. Todo ministério, ele é para a glória de Deus. Quando Pedro e os apóstolos falam que não deve negligenciar, não é porque ele está dizendo que o ministério da palavra é mais importante do que outros ministérios. Ele está dizendo que eles foram chamados para aquele ministério e eles têm que ser fiel ao chamado de Deus. E que a igreja precisa desenvolver-se para atuar em outros ministérios. Então ele dizendo, olha, não é certo. Vocês precisam então entender que eu não posso, meus irmãos, negligenciar. Eu não posso negligenciar, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra. No final do texto, vai ver que a palavra de Deus crescia. Então, meus irmãos, aqui está o ataque de Satanás. John Stott vai dizer que Satanás não conseguiu destruir a vida dos apóstolos por meio da perseguição. Ele agora vai querer distrair os apóstolos. Porque se os apóstolos deixassem o ministério da palavra para fazer a administração das mesas, das cestas básicas, que era importante, mas que eles não foram chamados para isso, se eles deixassem de fazer isso, o cristianismo teria sido um momento maravilhoso, um movimento maravilhoso do século I. E teria morrido lá mesmo. Então o diabo quis distrair, tirar o foco, tirar a missão. E aí, meus irmãos, uma igreja bíblica é uma igreja multiministerial. É uma igreja onde as pessoas trabalham em diversas frentes, suprindo as necessidades do seu povo e dos de fora. Uma igreja como a nossa, meus irmãos, não é uma igreja grande. Nós temos 150 membros, mas são 1.500 problemas. A gente tem que multiplicar cada um por 10, né? São problemas de diversas ordens, porque nós somos humanos. É problemas de ordem material, mas são questões emocionais envolvidas, questões espirituais. Aí você tem adolescentes, crianças, jovens, maturidade, adulto, e você tem casais, e você tem... É um monte de áreas que tem que ser administrada, e que precisamos de líderes para atuar, e de pessoas para atuar nesses ministérios, para que a gente possa contemplar o máximo possível das necessidades das pessoas. O serviço, meus irmãos, da igreja deve ser diversificado. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, diz assim, olha, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Cada membro tem uma função única no corpo de Cristo, e todos são necessários. Então, o diabo quis distrair, desfocar, tirar a missão dos apóstolos. E o problema era real. O povo precisava comer, não era um problema para amanhã, era para hoje. O povo estava sendo esquecido, havia uma turma que estava sendo esquecida. Então, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, compreenderam, dizem, olha, o problema é real, mas nós vamos nos dedicar, e vocês devem agora separar homens. E aí vamos para a nossa terceira marca de uma igreja saudável, que é uma igreja saudável, meus irmãos, além de ser multiministerial, ela não pode botar qualquer pessoa para liderar os seus ministérios. Uma liderança, uma igreja bíblica tem que buscar formar líderes espirituais. Olha o versículo 3. Atos 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Pastor, por que não eram mulheres? Não sei se eu vou falar disso. Não vou falar, não. Vou pular. Né? Só um pouquinho. Veja, o foco aqui, meus irmãos, a gente vai ter... muitos entendem que aqui em Atos 6 é a instituição dos diáconos. A palavra diácono quer dizer servir,
né? E existem em Tito capítulo 1, 1 Timóteo 3, fala sobre as atribuições dos diáconos. Na verdade, Tito 1 fala só dos pastores, e ele fala também acerca das mulheres. As mulheres semelhantes também deve ser, tal. Então, no meio batista, é ponto pacífico de que há diaconisas, por conta do que há lá em 1 Timóteo capítulo 3. Inclusive aqui na igreja, nós temos 6 diaconisas e um diácono. 2 diáconos, 3 diáconos. São 6, agora eu perdi a conta. Homem, tem Rui, irmão Daniel, e tem o irmão Jesuíno, que está já jubilado. Né? Jubilado no sentido que ele, né, não está mais no serviço. E nós temos 6 mulheres, isso mesmo, 6 mulheres diaconisas. Então, no meio batista é um ponto pacífico, em termos de diaconisa. De diaconisa, por conta do que tem lá em 1 Timóteo capítulo 3. Mas aqui, pode deixar no texto, abençoado. Então, aqui, no texto aqui de Atos 6, escolher os homens, porque possa ser que não seja aqui só diáconos. Inclusive, os apóstolos vão impor as mãos sobre eles, e eles vão também manifestar sinais e prodígios. Filipe vai se teletransportar, negócio esquisitão, vai virar X-Men. Estevão, homem cheio de fé, de sabedoria, um negócio absurdo, porque vai haver um encaminhamento, um comissionamento diferente para esses diáconos. Tá? Então, talvez Atos 6 não seja a mesma coisa de que os diáconos, como está lá em 1 Timóteo 3. Há essa possibilidade. Tá? Então, escolham 7 homens de bom testemunho, e agora vem as características. Cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles a essa tarefa. E o 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Volta para o 3. Meus irmãos, critérios para ser liderança. Esse critério não é só para ser liderança, não. Era para todo cristão desejar ser. Cheios do Espírito. O que é ser cheio do Espírito para vocês? Talvez uma pessoa que cante com os olhos fechados e louva e derrame-se. E sabe, para muitos ser cheio do Espírito é isso. Para outros ser cheio do Espírito é falar línguas esquisitas, estrangeiras, né? Se ele canta lá na praia, coisa desse tipo. Mas, meu irmão, cheio do Espírito é quando a gente se deixa ser dominado pelo Espírito. Pense comigo agora e visualize um copo d'água. A água representa você. Aquela água representa você. Seus interesses, seus egoísmos, seus individualismos, tudo que você deseja. Aquela água é o eu. Aquela água somos nós. Tudo que a gente quer. Se alguém topar no meu pé, eu arranco a cabeça. Eu falo o que penso na cara. Esse é o seu eu, é o seu copo cheio. Eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Eu sou desse jeito mesmo. Eu não perco nenhum debate. Se eu tiver certo, eu vou até o fim. Eu dou um boi para não entrar numa briga. E uma boiada para não sair. Esse é o seu copo cheio, esse é você. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando você pega esse copo e você derrama todinho do seu eu. O máximo que você puder do seu eu. E agora você se permite ser enchido pelo Espírito Santo. É a morte do eu, meu irmão. Ser cheio do Espírito é a morte do eu. É a expressão que Paulo vai usar, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. De fato que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, cheio do Espírito, é alguém que deixa ser
totalmente liderado, comandado pelo Espírito, em qualquer situação, em qualquer demanda, ela não vai querer saber dos seus prazeres, dos seus desejos, de suas questões. Ela recua, ela perdoa, ela caminha a segunda milha, ela ouve coisas que são injustas para com ela, mas ela não revida. São pessoas, meus irmãos, que seguem a semelhança de Cristo, que quando foi injuriado, não revidou. Cheio do Espírito, meus irmãos, é esse processo pelo qual todo cristão deve buscar. E que a gente pode ter como exemplo aquele fruto do Espírito: amor, bondade, paz, mansidão, longanimidade, longânima, aquela pessoa mansa, domínio próprio, amor. Cheio do Espírito, meus irmãos, é uma pessoa que vive na prática. Porque preste atenção, meus irmãos, como é que a igreja identificaria esses irmãos? Vem cá, quem aqui é cheio de Espírito, levante a mão. Jerusalém, aí eu. Não, meus irmãos, olha, escolho entre vocês homens de bom testemunho. Ser cheio do Espírito vai fazer com que você dê bom testemunho em casa. Começa em casa, porque, meus irmãos, a melhor forma da gente saber a santidade de uma pessoa é em casa. É o marido com a mulher com o esposo, é o filho com a mãe, com o pai, é os pais com os filhos. A santidade se mede da melhor forma possível em casa. Como é você na sua casa? Uma pessoa cheia do Espírito vai ser totalmente diferente de uma pessoa esvaziada do Espírito. É crente. Reconhece Cristo como Senhor e Salvador, reconhece que é pecador, mas é cheio de si. É cheio de suas vontades, é cheio dos seus eus. São pessoas que não querem, meus irmãos, recuar 1 centímetro, nem para o cônjuge. Aí você sabe que, olha, se eu recuar, nós todos vamos ganhar. Não, mas eu não recuo não, porque eu estou certo, isso aí estava errado. Se você não aprender isso, a negar a si mesmo, é difícil você seguir com Jesus. Porque ele mesmo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Que como é que o Espírito vai lhe encher? Se quando ele chega, ele volta para o pai e diz: pai, olha, tentei encher a vida do irmão fulano, do irmão João, mas não dá não, porque o irmão João já está muito cheio, está cheio dele mesmo. Então eu não posso encher ele, enquanto ele não se esvaziar de si mesmo. Então, procure alguém. Meus irmãos, observe a importância da gente buscar ser cheio do Espírito, ao ponto das pessoas nos identificarem. Imagine que essa seria a proposta para a PIBAF. Dizendo: meus irmãos, olha, precisamos selecionar 10 irmãos ou irmãs para atuarem em uma frente. E Pedro nos disse para escolhermos 10 pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos escolher? E agora, como escolher? Escolha irmão fulano. Olha, irmão fulano não. Irmão fulano não, porque irmão fulano dá um sumiço que ninguém sabe para onde foi. E a mulher disse que não vota nele não. Aí disse: vixe, se a mulher não vota nele, o bicho pegou. Irmã Beltrana. Ó, a irmã Beltrana, a irmã é uma bênção. Agora, não contrarie ela não, senão ela vira uma leoa. Aí, vixe, meu pai do céu, e agora? Vamos procurar. E irmã fulana? Ó, a irmã fulana, está entendendo, meus irmãos? Precisamos ajustar os nossos temperamentos, ajustar as nossas explosões, amarrar a língua. Porque é uma pessoa cheia do Espírito. Imagine, meus irmãos, aí você veja: mas pastor, pera ainda, não era só para distribuir cesta básica? Era.
Precisava disso tudo? Precisava. Porque assim que ele chegasse para entregar uma cesta básica, minha irmã, irmã Eudiclésia, irmã Eudiclésia, está aqui, minha irmã, olha, houve a murmuração, está aqui, minha irmã, olha, tem cuscuz, tem inhame do bom, esse inhame é inhame d'água, não tem como dar errado. Está aqui, tem até ovo, tem carne do sol. Demorou, né? Demorou. Aí o líder tem que ouvir isso. E se ele não for cheio do Espírito, ele vai dizer: ô mulher desgraçada, filha de Belial, você vier dar graças a Deus. Está imaginando? Aí como ele é cheio do Espírito, ele vai dizer: ô minha irmã, demorou, mas chegou, né? Graças a Deus. No interior ele está, os órgãos borbulhando, né? Minha irmã, demorou, minha irmã, mas graças a Deus que chegou, né? Né? Que bom. Minha irmã, vamos fazer uma oração? Vamos, irmão. Pai, abençoa essa serva. Ela é do Senhor, Pai. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela cheira suave como o Senhor. Pai, tem que orar sim, porque é cheia do Espírito. Ela não vai revidar. Percebe? Então, para uma coisa simples como essa, precisamos de pessoas cheias do Espírito. Mas não é só, meus irmãos, para a liderança. É para todos nós. A melhor coisa é você andar com quem é cheio do Espírito. Casais que buscam enchimento do Espírito mútuo vão se perdoar, vão andar juntos, vão verificar os pontos que estão desalinhados. Porque não tem como, meus irmãos, alguém ser cheio do Espírito, não buscar fazer a vontade do Senhor. Porque quem não quer fazer a vontade do Senhor sou eu. É o nosso eu que não quer fazer a vontade do Senhor. Mas quando a gente se enche do Espírito, para onde o Espírito nos levará? Para fazer a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, uma igreja saudável, ou na verdade em quarto lugar, ela é uma igreja amorosa. Olha o verso 5, por gentileza. Tal proposta agradou a todos. Olha só que interessante agora, meus irmãos. A igreja tinha problemas. As viúvas helenistas, eu fico imaginando as viúvas, tudo velhinha, né? Aí, eita, meu pai do céu, confusão na igreja de Jerusalém. E aí, os apóstolos disseram: minhas irmãs, olha, as irmãs estão corretas, escolham 7 homens, e nós vamos designar essa tarefa. Maravilha! Agradou a todos. Meus irmãos, uma igreja tem que resolver os seus problemas, como igreja, como família, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, agrada a todos. Quantas igrejas, meus irmãos, se separaram, se romperam, houve facção, porque não houve amor, não houve perdão. Meus irmãos, as igrejas se dividiam no passado, ainda hoje se dividem hoje, por besteira, por coisa simples. Por coisa simples. Eu lembro o pastor Ayrton, ainda em vida, ele esteve aqui pregando, eu conversando com ele, ele foi pastor dessa igreja, no passado, ainda quando era com outro nome. Ele disse que em uma assembleia, alguém perguntou, ele era pastor interino. Alguém perguntou: sim, pastor, ia ficar interino a vida inteira? Aí o pastor: não, vocês querem, podem eleger quando vocês quiserem. As irmãs: vamos eleger agora. Aí assim? Vamos eleger agora o pastor, a transição. Aí tá bom. Aí elegeram uma pessoa que veio a destruir a igreja logo depois. Nem crente mais tornou-se. Faltou amor, faltou o ouvir, faltou a empatia com o outro. E aí tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão. A lista começa com Estevão, porque Atos 6, Atos 7 vai falar sobre esse homem. Meus irmãos, Estevão é o primeiro mártir cristão. A expressão mártir não é M-A-R-A-T-Y-R,
TE não, de Marte planeta. É TIR, Marte, de martírio. Primeira pessoa que perdeu a vida por amor a Cristo foi Estevão. O primeiro mártir cristão, Estevão. Um homem espetacular. Um homem fora de série. Um homem que está na lista de Hebreus 11, apesar de não estar lá o nome dele nessa expressão, mas um homem cuja terra não era digna. Não era digna. Nós vamos, se Deus permitir, ver o sermão dele. Um homem, meus irmãos, que tão cheio do Espírito estava, que enquanto estava levando pedradas, disse: Senhor, não leve em consideração, ele não sabe o que estão fazendo. Olha o tamanho do enchimento do Espírito desse homem, levando pedradas grandes, que levou à morte ele. Ele: Senhor, perdoe. Então, meus irmãos, elegeram Estevão, que o significado de Estevão, Stephanie, é Stefanos, coroa de justiça. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. E aí, meus irmãos, colocaram aí, elegeram Estevão, além de Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pumba. Estão prestando atenção, né? Foi só para Timão, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Meus irmãos, qual é a coisa que você percebe aí? Todos os 7 têm nomes gregos. Que coisa linda, a igreja deu esse testemunho, meus irmãos. Presta atenção agora. As viúvas gregas estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos então dizem: olha, não posso ficar focado nessa distribuição diária, porque eu preciso me dedicar, junto com os meus outros irmãos apóstolos, ao ministério da oração e da palavra. Eu preciso distribuir a tarefa, como Jetro já explicou lá a Moisés. Escolho entre vocês 7 homens. Meus irmãos, eles escolheram qual era o normal se fosse humano. Vamos escolher pessoas ligadas a nós, pessoas que a gente conhece, pessoas boas. Não, escolheram 7 judeus. Não, escolheram 7 helenistas. Para não deixar nenhuma sombra de dúvida de que aquela confusão, muito provavelmente, era da parte logística. Então, meus irmãos, eles escolheram, os irmãos estão compreendendo? 7 pessoas que não eram da Judéia. E tem um que nem judeu era, que é Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? É uma pessoa que não é judeu, de raça, mas se converte ao judaísmo, faz a circuncisão e começa a praticar as leis judaicas, inclusive indo para Jerusalém 3 vezes ao ano e tudo mais. Então esse é um prosélito do judaísmo. Então elegeram 6 judeus que não falavam aramaico, que falavam grego, e ainda um gentio. Meus irmãos, a igreja deu um banho de amor. E os judeus que falavam aramaico também concordou, porque as viúvas judaicas não queriam comer às custas das viúvas helenistas. Elas entendiam que tinham que comer tanto quanto as outras. Havia, meus irmãos, aqui uma união, um amor. Eles se perdoaram, resolveram o problema, se perdoaram, porque a igreja, meus irmãos, ela era amorosa. Isso se cumpriu, coloque aí em Romanos 12. Se cumpriu Romanos 12, 9 e 10. Olha o que vai dizer Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero, prático. Odeie o que é mal, pegue-se o que é bom. E o 10? Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Como? Como dedicar? Preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Eles deram honra aos helenistas, dizendo: olha, meus irmãos, talvez a gente fez esse erro, mas não era a nossa intenção, não. Vamos colocar então 7 pessoas
fora do círculo judaico para administrar as mesas. Os apóstolos vão passar os recursos para ele e a gente vai distribuir aí essa questão aí diária. E aí, meus irmãos, o verso 6 de Atos 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E aí nós vamos para a última característica da igreja saudável. A igreja cresceu. Olha o verso 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, ou crescia. E crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Qual foi o resultado? Satanás veio tentando dividir a igreja em igreja cristã helenista e igreja cristã judaica. E a igreja, então, com sabedoria, com líderes que buscavam a orientação do Senhor, resolver a situação. Mas não basta ser só liderança, tem que toda a igreja estar coesa. A igreja, então, em amor, perdoou, aceitou a proposta dos apóstolos e houve toda uma harmonia e comunhão entre os irmãos. E como resultado, a palavra de Deus se espalhava. Como assim a palavra de Deus espalhava, crescia? Como os apóstolos estavam com a sua função, mais pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus. E, meus irmãos, o crescimento foi tal que, olha, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, judeus, inclusive o número de sacerdotes. Segundo alguns historiadores, havia cerca de 8.000 sacerdotes naquela época para atuar no serviço do templo. Porque não eram todos de uma vez, havia os turnos, as escalas. E as escalas eram para fazer tudo, né? Então tinha que ter muita gente, porque eram descendentes de Arão. Muitos sacerdotes se obedecer à fé, é um negócio extraordinário. De um jeito que, humanamente falando, não seria possível. A igreja começou a crescer, começou a prosperar. Porque, meus irmãos, esse crescimento, óbvio que o crescimento por si só não quer dizer nada. Mas uma igreja também bíblica pode não crescer por algum motivo soberano do Senhor, mas o normal é que a palavra do Senhor cresça. Cresça em dois sentidos: que cada cristão cresça espiritualmente pelo uso da palavra, amadureça, iremos falar disso se Deus permitir hoje à noite, e também cresça a palavra no sentido de que ela é proclamada a mais pessoas, e mais pessoas ouvindo a palavra também se converterão e receberão a fé genuína em Jesus Cristo. Eu concluo, meus irmãos, lembrando uma coisa que precisamos sempre relembrar: a igreja de Cristo sempre será atacada. Nossas famílias sempre serão atacadas. E o nosso inimigo, ele vai querer atacar de todas as formas. Como nós vimos até aqui, vai querer atacar com perseguição, com problemas reais, vai atacar com dissimulação, com amor a dinheiro, a mamon, com idolatria, tantas outras coisas. Vai querer também atacar com falta de foco. Quantas famílias poderiam muitas vezes estar aqui hoje, domingo, dia do Senhor, com a sua família, louvando ao Senhor, mas perderam o foco. Estão resolvendo um outro problema, que é real, mas que poderia ser melhor administrado. E a gente esquece que a distração é, meus irmãos, uma arma potente do inimigo. Naquele livro que eu já citei aqui outras vezes, de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro, ficção, mas traz bons ensinamentos. A distração é uma das principais armas dele. Vamos mudar o foco, vamos mudar a missão, vamos fazer com que eles façam outra coisa, uma outra coisa boa. Há muitas coisas boas para serem feitas no domingo pela manhã.
Você pode estar domingo pela manhã, dando um grau na sua casa, tapando buraco, tirando areia, tirando teia de aranha, lavando roupa. Tudo isso é importante. Mas será que é estratégico? Será que você não percebe algo por detrás disso? Será que você não está tendo a percepção espiritual de o que Deus queria para a sua vida naquele momento? Temos que, meus irmãos, tanto como famílias, mas também como igrejas, compreendermos que nós seremos atacados, mas precisamos estar fortalecidos. E hoje aprendemos, a partir de Atos 6, de 1 a 7, que uma igreja saudável não é isenta de problemas. Uma igreja saudável, ela é multiministerial. Uma igreja saudável, ela é composta de líderes e pessoas espirituais. Uma igreja saudável tem que ser amorosa, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a andar junto, a andar segunda milha, a não retribuir mal com mal, a orar pelos inimigos. E por fim, precisamos entender que uma igreja saudável cresce em dois sentidos. A gente cresce espiritualmente, mas também precisamos crescer na palavra de Deus. Mais pessoas ouvindo e se convertendo para a glória do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe esta manhã. Vimos como a tua igreja nascente foi duramente atacada, mas pela tua misericórdia e pelo teu agir, por meio do teu Santo Espírito, a igreja de Jerusalém, ela conseguiu sair da cilada do inimigo e, além de se fortalecer, além de desviar-se dos dados do inimigo, ela se fortaleceu e cresceu para o louvor da tua glória. Então, Pai, vem em nosso auxílio, que o teu Santo Espírito nos dê discernimento para compreendermos também os ataques de hoje para as nossas casas e para a nossa igreja, a fim de que, assim como os apóstolos e aquela igreja fez, que possamos, além de nos defender, de sairmos fortalecidos e crescermos para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. E que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso amor de Deus Pai, e o agir, a orientação, as consolações do Divino Espírito Santo, permaneça com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Pode ser.